Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para juntos estudar a Palavra de Deus. E hoje, conforme falamos no vídeo anterior, vamos começar aqui a estudar o capítulo 2 da Carta aos Romanos. E hoje nós vamos estudar só o versículo 1, que tem uma mensagem muito importante para as nossas vidas e ela é bem atual. Então, nesse sentido, nós vamos fazer leitura, então, desse versículo 1, para depois aprofundarmos um pouquinho mais nesse assunto. Diz assim: Portanto, és inexcusável quando julgás o homem, quem quer que seja, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Porque tu que julgas, fazei o mesmo. Então, aqui nós vimos aqui julgar as pessoas, julgar uns aos outros. Aqui eu não estou falando de um julgamento num tribunal, de um juiz, um réu, uma pessoa que está sendo julgada ali por um crime. Aqui é o julgamento do dia a dia. É aquilo que a gente fica acusando as pessoas, talvez, sem dar às pessoas a ampla defesa, ou seja, o devido processo legal. Então, as pessoas têm o direito de se defender, têm o direito de ter um advogado. Então, nesse sentido aqui, as pessoas julgam as outras o tempo todo. Não no sentido de falar que as pessoas estão cometendo um crime, isso, aquilo, outro, não. As pessoas julgam as pessoas por causa da aparência, falam, aquela pessoa é exibida, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Então, nessa situação aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz para não julgar, não sair julgando as pessoas. Uma certa vez, eu cheguei num lugar e as pessoas estavam lendo uma passagem e me perguntou se eu tinha certeza da salvação. Aí eu, como diz, conhecendo ali a palavra de Deus um pouquinho, eu falei assim, olha, para os homens, para as pessoas, talvez ainda que eu esteja errado, ainda que eu esteja morto, como Lázaro estava ali morto, 4 dias já, talvez as pessoas falam, já está apodrecendo, já está sendo destruído ali pelas bactérias, isso, aquilo, outro. Mas aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, ainda que esteja perdido em pecado, se Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, ele não vai ser condenado. Ele vai ser perdoado se ele se arrepender, ou seja, aquele arrependimento voluntário, de coração, a pessoa pode ser salva, pode ser o pior dos pecadores. Então, nós não podemos sair julgando uma pessoa, falando, isso aí já está no inferno. Não, não podemos. Um exemplo disso é aquele que estava na cruz, aqueles 2 malfeitores que estavam crucificados com Cristo. Um critica Jesus, fala se ele não é o Deus, o Cristo, o Salvador, o Messias, desce, salva eles também. Aí o outro vai, repreende ele e fala, tu não vês que este homem nada fez para estar aqui? Nós, todavia, merecemos isso aqui, essa condenação de morte. Então, para esse que ali naquele momento reconheceu Jesus como sendo um puro homem de Deus, sendo o Filho de Deus, sendo o Messias, ele fala para Jesus e fala assim, olha, Senhor, quando tu estiveres no teu paraíso, lembra-se de mim. E Jesus fala para ele o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo, tu hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não podemos sair julgando as pessoas. Talvez aqueles 2 homens, além de ser julgado pelos juízes daquela época, foi julgado pelas pessoas. Quantas pessoas talvez jogou pedras nele, falou, bem feito, tá vendo? Tá aí a sua paga, mas Jesus, ele não faz acepção de pessoa e ele não julga segundo a aparência, ele julga segundo o coração. Então, o julgamento aqui não cabe a nós, mas cabe ao Senhor. O que cabe a nós é ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, fazer aquilo que Jesus fala, ir por todo o mundo e fazer discípulos. Então, o intuito nosso é de estudar a palavra de Deus para que assim você possa amanhã ou depois transmitir essa mensagem também,
uma mensagem de esperança para outras pessoas. Só para fundamentar esse estudo de hoje, lá em Samuel 12, 2 Samuel, né? 2 Samuel 12, do versículo 5 ao 7, narra um fato que aconteceu com Davi e o profeta Natã. O profeta Natã chega a Davi e conta uma história de um homem que só tinha uma ovelhinha e um outro homem que tinha várias ovelhas. E chegando umas pessoas na casa deste homem que tinha várias ovelhas, ele falou, vou matar uma ovelha. Mas em vez de ele pegar uma ovelha do rebanho dele, ele pegou desse homem, a ovelha desse homem que só tinha uma, e matou para fazer um banquete para os seus amigos. E aí o profeta Natã pergunta para o rei Davi o que deveria ser feito com tal homem. Davi fica indignado porque, poxa, o cara tem um monte de ovelhas e pega a única ovelhinha que dava leite para os filhos, que dava lã ali para a sua família e mata. Ele falou, não, esse tem que restituir 4 vezes mais e esse homem é digno de morte. Fica indignado. Aí o profeta Natã vai e fala para Davi, pois é, você, esse homem, você acabou de se julgar. Então, por isso que aqui Paulo fala assim, ó, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Davi, naquele momento ali que julgou o outro homem, achando que estava julgando o outro, ele estava julgando a si mesmo. Então, é um exemplo bem claro disso aqui que Paulo está dizendo. Então, só para fundamentar ainda mais essa palavra, vamos usar as palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Que está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 9, que fala a respeito, não é João, Mateus 7, 1 e 2, que fala assim, Jesus dizendo, não julgueis para que não sejam julgados. Então, nessa narrativa de Cristo aqui, ele fala, não julguei para que não seja julgado. Que conforme a gente julga, nós seremos julgados. E primeiro a gente tem que tirar a trava que está no nosso olho, para depois tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Então, muitas vezes, no nosso olho tem uma trave. Não é nem um cisco, tem uma trave que está no nosso olho. E a gente está querendo tirar o cisco que está no olho da outra pessoa. Então, nós não podemos fazer isso. Então, o intuito nosso aqui hoje de estudar a palavra de Deus desse jeito é para mostrar que, sim, nós temos que falar do erro da humanidade, dos erros do ser humano. Sim, para quê? Para que haja um arrependimento voluntário. E que a pessoa que tem que se arrepender das coisas erradas é as pessoas que têm que se auto-julgar. Por quê? Se a gente sair julgando uma ou outra, daqui a pouco a gente está matando um ao outro. E não é isso que Jesus ensinou. Ele ensinou para nós ajudar uns aos outros, exortar um ao outro. Tipo assim, repreender, porque muitas vezes a gente tem que chamar a atenção. Opa, cuidado. Porque é melhor você repreender uma pessoa, falar, olha, cuidado, isso pode te prejudicar, porque quando você repreende, é igual quando você repreende seu filho. Você está fazendo isso, mostra que ama o seu filho. E se você não repreende, se você não ensina, igual o profeta Natã, ele foi ali exortar Davi, mostrar que ele tinha errado, para ele ver que não era daquela forma, porque ele era o rei, ele tinha que dar o exemplo maior. E aqui Jesus, em Mateus 7, 1 e 2, ele fala para não julgar. Nós não podemos sair julgando. E lá em João 8, agora é João, em João 8 e 9, diz a respeito da mulher, aquele fato, aquela narrativa que acontece com a mulher que foi apanhada em ato de adultério. E Jesus, voltando para ela e fala assim, cadê os seus acusadores? Ouvindo eles, quando eles escutam aquelas palavras de Jesus, aquelas respostas do Senhor, os acusadores dela, e eles saem de um por um. Por quê? Porque eles foram julgados pela sua própria consciência. Porque nessa passagem de João 9, Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra.
Aí quando eles foram fazer um auto-julgamento ali, eles viram que todos, desde o mais novo até o mais velho, a Bíblia fala lá que desde o mais jovem até o mais velho, todos saíram de um por um, porque as suas próprias consciências os acusavam. Então assim também é hoje. Hoje a minha consciência me acusa, a sua consciência te acusa, não precisa de nem eu e nem Deus nos acusar ou acusar alguém, porque a própria consciência da pessoa acusa ela. Uma certa vez, eu conversando com um homem a respeito de um fato e eu falando com ele que Deus queria perdoar ele. E ele falou assim que ele não conseguia se perdoar. Olha só, ele não conseguia, já tinha mais de 20 anos que ele não conseguia dormir, porque ele tinha cometido um crime muito bárbaro. Ou seja, ele tinha tirado a vida da sua própria esposa e tinha destruído a vida dos seus 6 filhos. Então, naquela situação ali, ele chorando, né, muito triste, perturbado por aquilo, ele falava: eu não consigo. Eu começo a dormir, eu acordo perturbado, eu acordo assustado, eu acordo muito triste porque eu fiz essa coisa tão terrível. Então, a gente não precisa sair acusando as pessoas, porque a própria consciência da pessoa acusa ela mesma. Então, por isso que Paulo escreve dessa forma aqui. Então, quando as pessoas estiverem acusando as nossas vidas, a gente tem que orar e pedir para Deus ter misericórdia. E a gente sabe que a gente somos errados, temos que reconhecer isso o tempo todo. Porque todos, a Bíblia fala que todos pecaram e todos estávamos destituídos da glória de Deus, mas hoje, por causa da graça em Cristo Jesus, nós conseguimos alcançar o perdão e a misericórdia e podemos lavar as nossas vidas, as nossas vestes, no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, para hoje, é essa mensagem, é esse estudo do capítulo 2, versículo 1, que traz essa reflexão de extrema importância para a nossa vida espiritual. Então, não vamos julgar, vamos pregar, vamos mostrar a palavra de Deus, para que nós possamos guardar ela no nosso coração para não pecar contra Deus e não pecar contra o Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, uma ótima semana e que Deus nos abençoe. E até o próximo encontro.